Bom dia. Eu gosto mais quando é a dona Elisete que está aqui primeiro, antes de mim. Aí eu não fico tão sozinha na minha baixura. Bom, primeiramente eu quero agradecer cada um de vocês por estarem aqui conosco. A gente sabe que nunca estamos sozinhos, né? Então, além de vocês estarem trazendo a contribuição de cada um, colaborando com quem está aqui em cima, colaborando também com quem vem nos acompanhando. Então, a união e a ajuda é muito maior do que a gente pode imaginar. E agora a gente vai falar o nosso tema, reforma íntima. Esse tema foi escolhido porque cada dia que passa, a cobrança aqui no meu ouvidinho, ela tem sido maior. Para a minha atuação da reforma íntima. Então, é como a gente sempre diz, né? Os ouvidos que estão mais perto da minha boca são os meus. E a necessidade é muito grande. Quanto mais a gente vai se aprofundando no estudo da doutrina espírita, a gente se dá conta, se perguntando qual foi o objetivo principal da oportunidade de estarmos aqui, de estarmos encarnados. A busca da nossa evolução, né? Então, como que a gente vai adquirir a nossa evolução? Então, eu fico assim, diariamente me perguntando. Como é que as coisas estão sendo feitas, Rosana? Aonde é que está a sua prioridade na sua rotina? E como a gente está chegando ao final de um ano, eu achei propício a gente falar um pouquinho e a gente pensar um pouquinho mais profundamente, tirar esses minutos que a gente vai ter aqui, especificamente concentrados no tema da reforma íntima, que é a nossa melhoria interior, né? Então a gente vai começar. O que é reforma íntima? A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica em todos os sentidos da nossa existência. Então, quando a gente está no intuito, ou quando a gente percebe que chegou o momento, porque tudo a gente sabe que é querer, né? Querer é poder, mas precisa ter aquele estalo dentro da gente. A importância é o processo contínuo de autoconhecimento. A gente tem que procurar nos autoanalisarmos, o espelho da gente, para a gente mais ou menos entender em que lugar da escala a gente se encontra na nossa evolução espiritual. Aí a gente tem uma pergunta. Que tal mudarmos o mundo começando por nós mesmos? Olha aí a importância da reforma íntima. A gente tem que lembrar que não temos o controle do que o outro faz, né? Do que o outro fala, do que o outro pensa. Não temos esse controle. Temos o controle da gente. Então, começar por nós mesmos. Eu achei essa imagem realmente muito, muito interessante, né? A autolapidação, para a gente se lembrar disso. E a gente vai falar um pouquinho, conhecimento de si mesmo. As bases da reforma íntima foram lançadas por Allan Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. O nosso querido Sócrates, né? E na resposta à pergunta 919A, feita por Kardec aos Espíritos, Santo Agostinho afirma: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, mais uma vez, a gente vai lembrar que é o conhecimento de nós mesmos.
Porque às vezes a gente vai tanto no botão automático que a gente não para se dar conta de quem estamos sendo. Todo esforço individual no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente, por disposição própria, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que nos levam à mudança de comportamento. Então, a gente vai deixar assim. A gente conhece muito uma musiquinha que fala deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente vai utilizar só a parte do samba no pé, tá? Então, só o ritmo dela. A letra, nessa frase, quando a gente coloca, a gente vai deixá-la assim um pouquinho de lado. Porque deixa a vida me levar não é o nosso propósito. Não foi para isso que nos foi dada a oportunidade de estarmos aqui, né? Temos nós que tomarmos as rédeas do nosso dia a dia, da nossa vida, dos nossos afazeres, das nossas decisões. Então, quando fala pra gente o esforço individual no sentido de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal só pode ser realizado conscientemente. Então, a gente não pode deixar a coisa no automático e fluindo, né? Vamos analisar, vamos ter a nossa consciência ali funcionando. Porque a gente sabe que está tudo aqui. Todo o propósito. Aquilo que está adequado ou inadequado, a nossa consciência nos informa. Sempre. Então a gente precisa estar mais focado. Vamos estar mais focados nela, porque vai nos ajudar a enxergarmos qual o passo a ser dado, qual a decisão a ser tomada, qual o caminho que eu vou escolher para que eu possa atingir a minha evolução espiritual, para que eu possa fazer essa mudança interior necessária. Porque a quem ela favorece? Favorece a mim. Favorecendo a mim, imagina se favorecer a cada um de nós. O benefício que traz no todo. Porque a gente tem que se lembrar disso. É tão importante como quando estamos todos evoluindo juntos. É tão importante quando estamos no ambiente de trabalho e vemos que está a equipe toda crescendo, se melhorando. Não somos sozinhos. O objetivo é a gente estar lembrando sempre que maravilha quando eu vejo o meu irmão crescendo. Que delícia quando eu sinto a felicidade por vê-lo feliz. Que engrandecimento e satisfação eu sinto no meu coração quando eu vejo que a minha vontade de vê-lo bem, a minha vibração, o meu sentimento contagia, beneficia. E se todos nós conseguirmos agir assim, quão mais fácil não será a harmonia e a paz interior, a satisfação da gente, né? Olha só, até você se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir sua vida e você vai chamá-lo de destino. Olha que coisa. Se a gente for ver, dentro do que a gente está falando, deixa a vida me levar, a vida leva eu, não fica até uma situação assim um pouco mais cômoda para a gente? Do que você falar assim, não, a responsabilidade é minha. Do que eu falar assim, é o destino. Esse é o meu destino. O destino de todos nós, é atingirmos a evolução espiritual. O destino de todos nós é estarmos aptos. E tem uma palavrinha muito chave dentro dessa
dessa história toda. Se chama humildade. A gente entender que ainda o que nós sabemos é que nada sabemos. A gente entender que não somos melhores e nem piores que ninguém. Nós somos diferentes. Fomos criados iguais. Simples e ignorantes, iguais, todos nós. Porém, como temos a individualidade, cada um reage de uma forma diferente dentro das oportunidades que te são dadas. Por exemplo, por que uns evoluem mais do que outros, ou mais rápido, vamos dizer assim? Com certeza, se autovigiou mais. Isso daí a gente já sabe, com certeza. Com certeza, se dedicou mais do que o outro. Porque uma coisa a gente sabe, a gente só colhe o que a gente planta. Não é verdade? A gente não consegue, não tem como você colocar a sementinha da banana e daqui a pouco tirar a maçã daquele pé, né? Então, a gente sabendo disso, a gente traz com a gente a certeza de que dependendo das nossas decisões, o nosso desenvolvimento e progresso espiritual vai se dar mais lento ou mais rápido. Por isso que muitas vezes vê-se irmãos com maiores facilidades do que outros. Em determinadas situações, em situações diferenciadas. Não significa que ninguém é melhor do que ninguém e que ninguém é pior do que ninguém. É muito importante a gente colocar isso no nosso coração, porque é um botãozinho muito importante do exercício da humildade. Quando a gente se dá conta de que são as oportunidades que cada um as abraçam de uma forma diferente. E aí a decisão é de cada um de nós, né? Aí a gente tem a pergunta, por que fazer a reforma íntima? Porque a gente fala de reforma íntima, para quê? Por que a gente tem que fazer a reforma íntima, né? É o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento. Aí vem aqui para a gente refletir. Ou você muda, ou tudo se repete. Tá vendo? Se a gente não trabalhar essas mudanças necessárias, que é para o nosso próprio aprimoramento, ou seja, para o nosso próprio benefício, e voltando a dizer que, consequentemente, para todo o conjunto, o que vai ficar diferente? Porque às vezes a gente, olha, liga o botãozinho do automático. A gente acorda, faz o que tem que fazer nas obrigações diárias, na rotina, chega à noite, tempo que pode, dorme, acorda no dia seguinte, segue aquela rotina, dorme, acorda, segue a rotina, dorme. E aí? Qual o resultado que a gente vai ter diferente? Se é que a gente deseja algum resultado diferente. A gente ouve essa frase com muita facilidade, né? Ou você muda ou tudo se repete. Mas a gente não leva ela ao pé da letra e nem a gente não dá o determinado importância no sentido de carinho para conosco. Porque não tem como. Você pensa bem. Ah, mas eu queria tanto que alguma coisa fosse diferente. O que eu estou fazendo de diferente do que eu sempre fiz para que eu possa ter essa possibilidade desse resultado? Nem significa que o resultado vai chegar da noite para o dia, não é isso. Mas o importante é a gente ter a consciência de que a gente está tentando, de que a gente está se preocupando com essa a prioridade para um benefício super importante nas nossas vidas, né? Quando fazer a reforma íntima? A disposição de conhecer-se a si mesmo surge de duas maneiras. Isso aí também a gente já conhece muito, né? Quais são?
É a mesma pergunta quando a gente faz assim, como foi que você chegou pela primeira vez numa casa espírita? Foi pelo amor ou foi pela dor? Não é? Então, está dentro do que a gente fala. Olha, surge naturalmente como fruto do amadurecimento espiritual de cada um, ou provocada pela ação do sofrimento renovador que sensibiliza a criatura e desperta para os valores novos do espírito. Então, é voltando no que a gente falou. Vai ser pelo amor ou vai ser pela dor? Que eu vou realmente arregaçar as mangas e vou colocar como prioridade, esse novo ano que está aí chegando, a reforma íntima. A gente se levanta e fica muito focado assim, quanto de dinheiro eu vou fazer hoje? Para eu poder comprar tal coisa que eu quero, para eu poder fazer tal viagem que eu quero. E aí, quando é que eu vou começar, todos os dias, arregaçar as mangas e pensar assim, em que eu vou hoje atuar melhor de como eu fiz ontem? Quando esse ano de 2019, não precisam me responder, mas só para pensarem. Nesse ano de 2019, quantas vezes cada um de nós pensou assim? Quantas vezes no ano de 2019 que nos levantamos e colocamos essa questão na nossa cabeça? Olha, hoje eu vou ter que fazer isso aqui muito bem feito, porque vai ser de suma importância para a minha melhoria interior. Hoje eu vou precisar tal atitude, dar o máximo de mim, como às vezes eu tenho um projeto lá no meu trabalho, que eu estou precisando ter aprovação do meu chefe para receber até um aumento, né? Aí eu já acordo assim, hoje eu vou dar o máximo de mim para eu conseguir esse objetivo meu. Então, no ano de 2019, qual foi o dia que eu me despertei e que eu fiz isso? Não, hoje eu vou dar o máximo de mim para transmitir amor a um colega de trabalho que eu tenho tanta dificuldade de lidar com ele. Vamos ver se pelo menos a gente teve 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 dias no ano de 2019 que nós agimos assim. Esse é só um exemplo, né? Mas são em várias circunstâncias. A começar dentro do nosso lar. E meus 2 ouvidos, eu que estou mais perto da minha boca. Então, mais uma vez, eu estou muito agradecida pela oportunidade da gente estar aqui conversando sobre esse tema. E aí vem aqui o texto para a gente. O momento é agora e já. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer no nosso íntimo. Nós não sabemos qual vai ser o dia da nossa partida, de volta à nossa casa. Nós não sabemos. Então a gente tem que começar agora. Ainda tem um outro detalhe muito importante. Os amigos queridos que já estão lá no plano espiritual nos dão os testemunhos de que o que mais aflige um espírito no retorno ao plano espiritual é quando ele se dá conta do tempo que ele perdeu. Porque a reforma íntima, ela não está baseada, e às vezes a gente pensa assim, não, eu cheguei no meu final do dia e não fiz mal a ninguém. Eu tive uma vontade ali de, na hora do trânsito, falar um belo de um palavrão ali, mas eu fiquei quietinha. Ótimo. Ótimo. Alguém me respondeu alguma coisa ali que eu não gostei e eu bebi 10 goles de água. Ótimo. Mas você vai chegar no final do dia e você vai responder o que é para você quando você perguntar: qual o bem que eu fiz?
além de não ter revidado o mal, né? Porque a reforma íntima, ela está direcionada à nossa vontade de servir. Algumas tempestades chegam apenas para testar a força das nossas raízes, dentro da nossa melhoria interior. Vamos praticar e evitar a reclamação. Vamos evitar e vamos praticar por que isso comigo? A gente vai evitar praticar comigo? Eu vou permitir que isso aconteça comigo? O que eu fiz? Né? Por quê? Se a gente está numa escola, primeira série, segunda série, terceira série, como que a gente fica sabendo se a gente aprendeu as lições? Na prova, isso mesmo, só na prova. Então, cada tempestade que nos chegarem, primeira coisa, vamos praticar nossa melhoria? Primeira coisa, gratidão. É difícil, gente, é difícil. Como que a gente vai achar? Meu Deus, como é que eu vou agradecer uma tempestade na minha vida? Tá tão difícil segurá-la, tá tão difícil aguentar as pontas, tá mexendo e tá doendo tanto. E como é que eu vou agradecer? Porque se ela não passar pela minha vida, como que eu vou estar entendendo ou sabendo aonde está o meu nível de melhoria íntima? O que acontece quando uma tempestade nos machuca muito? O que ela está nos dizendo? O que essa situação está nos dizendo? Que nós estamos dando muito poder ao externo. Quanto menos poder nós dermos ao externo, menos tempestades nos chegam. Porque não vamos precisar tanto destes testes. O que fazem conosco, cada um vai responder por si. Agora, o que eu faço com o que me fazem vai depender do que eu quero para a minha melhoria interior. Aonde está o meu nível de sabedoria? Vale a pena? Porque se o outro me fere, com certeza esse outro está extremamente ferido. Você já ouviu falar? Pessoa que está bem consigo, que está feliz, vai estar causando a dor ao próximo? Difícil. A não ser que esteja aí alguma anomalia já a nível, né, física, vamos dizer assim, um desequilíbrio agudo, né? Caso contrário, a gente sabe que isso não procede. Então, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar isso na nossa melhoria interior. Não é fácil, mas é de suma importância para a nossa paz. Os maiores beneficiados somos nós. Tem um ditado que eu sempre coloco: o feio fica para quem faz. E além disso, nos serve como alerta, sabe por quê? Quantas vezes nós também fazemos, sem percebermos até? Muitas vezes fazemos sabendo, mas muitas vezes fazemos até sem percebermos. Às vezes estamos em desequilíbrio, às vezes estamos com problemas, com dificuldades de administrarmos determinados problemas,
e que a gente acaba atropelando. E acaba descontando em quem? Em quem aparece à nossa frente. E aí agora a gente vai colocar um pouquinho nisso. A gente vai usar o nosso amor pelo próximo, que é a compreensão. Nosso querido amigo Chico Xavier, né? Ele diz: é preferível ser ferido do que ferir. O melhor é que não aconteça nenhum nem outro, né? Mas vamos ter a compreensão, porque isso também faz parte do nosso crescimento interior. E como fazer a reforma íntima? Agora a gente vai pensando. Conhecendo-nos pela autoanálise. Então vamos lá, continuando a resposta 919A. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima. Conhece-te a ti mesmo. Mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si próprio. E qual é o meio de se chegar a isso? A pergunta de Santo Agostinho responde, oferecendo o resultado de sua própria experiência. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim de cada dia, interrogava minha consciência, passava em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. A gente também procura falar muito nessa parte. A importância da gente chegar no final do dia e lembrar de tudo que a gente fez. E é quando a gente vai a partir de hoje, olha só, a gente não vai esperar 1º de janeiro, viu? Vamos ver quem vai fazer uma promessa. Não é a questão não fiz mal a ninguém. Oh, que maravilha. Posso dormir aqui com a minha cabecinha, ó. Mas aonde que você arregaçou sua manga para ajudar alguém? Aonde que você viu uma pessoa que passou por você, que normalmente te cumprimenta com muita alegria, e naquele dia mal te olhou? E o que você já pensou? Você conseguiu parar para imaginar que algum motivo especial teve para aquilo, né? E aí eu não vou achar que aquela pessoa está de mal comigo. Olha que delícia a gente lembrar disso. Da nossa época lá de criança e do Brasil. Você fez alguma coisa para aquela pessoa ter aquela reação? Então, ao invés da gente fazer aquele julgamento ou aquela crítica, imediatamente a gente vai reverter isso. Epa, deixa eu pedir aqui um pouquinho de luz divina. Alguma coisa ali não está legal. Aí vai chegar no final do dia, você vai perguntar assim: o que eu fiz? Passar em revista o que havia feito e me perguntava a mim mesmo se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever e se ninguém teria motivo para se queixar de mim. Ninguém se queixou de você. Mas você contribuiu na vida de alguém? No dia de hoje? Olha que quando a gente passa pela rua, é uma das coisas que eu admiro muito aqui, né, nessa nossa terrinha. É esse hábito de, independentemente, né, aonde a gente está, a gente cumprimenta um e outro. Você está caminhando lá na beira do lago, passou alguém que você nunca viu na sua vida. Hello, hello, hello. Né? No nosso país de origem, da maioria de nós, ainda não temos essa prática. Interessante que às vezes a gente entra no elevador, fica até com vergonha, né? Aqui já é natural. Você entrou no elevador, você olha no olho de quem está ali. Hello, hello, good morning. Né? A gente cumprimenta. Não é verdade? A gente não faz ideia do quanto esse ato salva a vida de alguém. Então,
É importante a gente saber que energia atrai energia, não é isso? O sorriso com vontade, com espontaneidade, trazendo aqui no seu coração a vontade assim, eu quero que o meu sorriso faça essa pessoa se sentir melhor. Isso é um ato muito nobre. E vocês podem ter certeza que um sorriso a esse nível pode salvar uma vida. E a gente tem casos de pessoas de falarem exatamente isso. Estão tão desesperançosas, estão tão no abismo com elas próprias, que muitas vezes, quando encontram esse sorriso, ainda mais de alguém que elas nunca viram na vida, é onde dá aquele primeiro clique necessário para que não sucumba, porque é onde renasce a esperança. Uma forma da gente trabalhar essa nossa reforma íntima, estabelecendo metas. Comecemos por definir o que deve e precisa ser modificado em nós. Estabeleçamos nossas metas. Analisemos o que queremos modificar. Olha que imagem bonita também. Quantos de nós passamos ou já tivemos uma experiência em 2019 que paramos por alguns 2 minutos em frente ao espelho para nos olharmos e fazermos essa pergunta? Como é que eu estou aqui? Aquilo que eu não estou tendo o resultado que eu quero? Ei, o que está faltando? Qual a mudança? Qual a estratégia diferente que eu vou ter que tentar, para conseguir o objetivo melhor? Em que eu estou contribuindo para um dia melhor para o meu vizinho, para o meu familiar, para o meu colega de trabalho? Aí vem as ferramentas para a gente ativar esse processo da nossa reforma íntima. Cultivar as nossas virtudes. Nesse texto, inclusive, fala sobre os nossos defeitos, mas eu não quis trazer porque eu acho que é sempre mais encorajador quando a gente vai focar na virtude, tá? Então, ao invés da gente pensar no defeito que a gente tem, vamos pensar na virtude que podemos adquirir. Que queira ou não queira, nos fortalece. Então, um modo de cultivar as virtudes é tentar a substituição dos defeitos pelas mesmas. A humildade, já falamos sobre ela mais cedo, né? Mas a gente não pode se esquecer diariamente da gente cultivar a humildade. É quando a gente se sente mais forte. Às vezes a gente pensa que é o contrário. Mas é quando a gente se sente mais forte, quando a gente tem a consciência, dentro do que aquilo que já falamos também, não tem o melhor e o pior. O que existem são as diferenças. Porque as minhas virtudes pode ser que sejam os seus defeitos. E os defeitos de vocês pode ser que sejam as minhas virtudes. Por isso a importância da interação. Por isso que somos colocados aqui para estarmos sempre em conjunto. Porque essa troca, aquilo que eu tenho um pouco mais de paciência e você tem menos, eu vou te dar um suporte e vice-versa. E a gente vai fazendo essa troca. E é tão bom quando a gente consegue entender que não somos melhores do que ninguém. E é tão valioso
para a nossa autoestima quando a gente consegue entender que a gente não é pior do que ninguém? Somos diferentes. Então fala, na modéstia, a sobriedade, a resignação. A resignação é uma coisa assim, também de suma importância, né? A gente sabe que também está dentro da humildade. É diferente do que a gente pensa assim, eu não admito que isso esteja acontecendo comigo. Comigo, não. Mas é a gente resignar-se. A gente entender que a gente ainda não tem, com a graça do nosso Pai, não conseguimos lembrar do que já fizemos nas nossas etapas passadas. Então, quantas vezes a gente está no nosso dia a dia, na nossa rotina, nas nossas decisões, e tendo resultados que não são os que a gente espera. Calma. Nada acontece que não seja da vontade do Pai. Tudo o que acontece, acontece para o nosso melhor. É verdade? Então, a partir daí, o que a gente vai pensar? Vamos entender a aceitação. Não é o que a gente vai fazer, né? Ah, isso chegou para mim aqui, então eu tenho que ficar aqui aceitando, sem me mexer. Não, não é isso. Mas a gente não se revoltar. É a gente entender que com todos nós é possível acontecer. Se talvez não sabemos o motivo hoje, a doutrina espírita nos mostra que com certeza tem um motivo no pretérito. Não é? Então vamos o quê? Agradecer de novo a oportunidade que nos está sendo dada para vermos como nesse momento eu vou administrar isso. A sensatez e piedade, a generosidade e beneficência, a afabilidade e doçura, perdão, misericórdia, paciência e mansuetude, dedicação. Mais uma palavrinha. Bom, vamos falar um pouco do perdão. E vamos aproveitar esse final de ano. Está terminando aí os últimos dias do ano. Qual vai ser o meu propósito de perdão para 2020? A gente vai pensar nisso agora. Qual vai ser o meu propósito de perdão? Qual a pessoa que eu tenho na minha jornada que me traz mais dificuldade de eu lidar, de eu desculpar, de eu aceitar? A gente vai pensar. E qual vai ser o nosso propósito? E qual é a facilidade maior que nos traz para a gente conseguir exercer o perdão? A nossa humildade de sabermos que todos nós erramos. A gente vai parar para pensar que eu estou contribuindo com a minha reforma íntima? Não vou estar contribuindo, né? Então, o ponto que a gente vai colocando. Qual a importância? Qual é a minha importância para mim? É tão interessante que às vezes a gente deposita isso em terceiros. A gente vive a nossa vida para contribuir para que uma terceira pessoa consiga o que deseja, para que aquela pessoa nunca tenha um momento de tristeza, para que aquela pessoa nada falte de positivo que ela gosta. E eu faço isso para mim? Eu tenho essa dedicação para mim? Aí vai dizer, isso é um egoísmo? Lembra que quando a gente está no problema lá no avião, que primeiro a máscara tem que ser na gente? Para depois a gente poder auxiliar quem está do nosso lado? O melhor seria se conseguíssemos fazer tudo junto, paralelo, né?
mas ainda não estamos a esse nível. Então, vamos parar para pensar, porque dentro da nossa reforma íntima faz parte o trabalho da autoestima. Porque muitas vezes a gente se desanima a trabalhar a reforma íntima porque a gente acha que a gente não merece. Que a gente não merece sair de onde a gente está. A gente sabe, e quem acredita na reencarnação, né? Como a doutrina espírita nos traz, muitas vezes erros do pretérito, eles ficam tão marcados no nosso perispírito que inconscientemente nos autossabotamos. E temos que trabalhar diariamente. A gente já falou sobre isso aqui também. Temos que trabalhar diariamente o auto-perdão. O auto-perdão, ele está dentro do nosso trabalho, da nossa reforma íntima, porque ele é essencial para a gente se desacorrentar e fazer a coisa fluir como merece ser. Então, eu fiz, já está feito. Agora eu tenho que ter o quê? Me debulhar na humildade. E entender que somos ainda muito dentro das nossas dificuldades para os nossos erros. Mas o importante é, como que eu vou começar hoje? Então, como foi colocado aqui para a gente? O agora. A gente vai começar o agora. Dentro da nossa leitura desta manhã, a oração. Talvez a ferramenta primordial para a nossa reforma íntima. Porque se temos a dificuldade, vamos pedir ao Pai. E sabemos que quando pedimos, recebemos. Talvez não recebemos como queremos ou quando queremos, mas recebemos exatamente como vai ser o melhor para nós. Aí essa dúvida, vamos procurar não carregá-la com a gente. A meditação. Dentro disso, como que eu estou lidando? Como que eu estou fazendo? Como que eu estou agindo? O que eu estou fazendo hoje? O que eu fiz no final do dia? E 5 minutos onde a gente vai procurar o silêncio total. Porque é uma roda viva. Cérebro é uma roda viva. Talvez, quando a gente fala, né, em meditação, às vezes muita gente fala assim, não, eu tento, já tentei muitas vezes, não consigo. Mas hoje, cada dia mais, a gente está entendendo que a palavra meditação, ela é muito ampla. O fato de você deixar 5 minutos do seu dia, procurar estar em total silêncio, se esforçar para não estar pensando em nada, já é o grande passo. Porque muitas vezes nós pedimos, mas não paramos para ouvir a resposta. Muitas vezes fazemos perguntas e não conseguimos ouvir as respostas. As respostas nos são dadas, mas nós não paramos para ouvi-las. Então, a importância da gente tirar esse momento, né? Contato com a natureza. Eu costumo dizer, né? A natureza, eu sempre digo que é simplesmente Deus. Então, para a nossa força interior, para a nossa melhoria, para a nossa preocupação, colocar como prioridade, perguntarmos todos os dias, no final do dia, em que eu trabalhei a minha reforma íntima hoje. Esse contato com a natureza é importantíssimo. A energia solar, o refazimento do nosso campo vibratorial. É o contato direto com o que há de mais precioso que nos foi trazido assim, de graça. Né? E as leituras edificantes. Olha a importância. Para a nossa reforma íntima também. Porque aprendemos e nos despertam.
Porque muitas vezes a gente fica assim na comodidade, não é nem por maldade ou por desinteresse. Muitas vezes é a falta daquela injeção de ânimo. E as leituras edificantes nos trazem muitas coisas positivas para o nosso despertar nesse sentido. Doação à prática do bem. Então, agora a gente vai terminar e a gente vai dizer assim: o que nós sabemos. Fora da caridade não há salvação. Reforma íntima, progresso espiritual, melhoria interior. Sem a prática da caridade, a dificuldade de alcançar é muito maior. E a gente sabe que ela é essencial. Então, a doação à prática do bem. Hoje eu tive um dia muito ocupado. Pare, faça uma oração. Faça uma oração por um familiar, por um amigo, por um vizinho. Você está ali no seu ambiente de trabalho, você está vendo que está havendo alguma dificuldade? Não dá para ser ali? Um momentinho. Vá ao banheiro. É 1 minuto que te toma. Faça essa oração. Isso é a prática do bem. Às vezes a gente acha que precisa de muito tempo, precisa de muito dinheiro. A prática do bem com a gente mesmo. Epa, dei uma mancadinha aqui hoje. Eu vou me auto-perdoar e vou em oração pedir o fortalecimento para que da próxima vez eu esteja mais vigilante, mais atenta. Né? Eu permito a todos serem como quiserem e a mim como devo ser. O nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier. Lembrando, o importante é como eu estou trabalhando a minha reforma íntima, como eu estou preocupado com ela. O querer é poder. Qual a prioridade que eu estou colocando na minha vida sobre ela. Ok? E eu quero aqui deixar o meu muito obrigada, desejar a todos nós um novo ano repleto de muita esperança, muita vigilância, muita oração, muita ajuda mútua. Vamos estar atentos. Quando não estivermos bem, quando o irmão nosso não estiver bem, vamos auxiliar. Vamos nos preocupar. E vamos, o que está dizendo aqui, não nos esquecermos de sermos felizes. Agradeço a atenção de vocês. Um beijo no coração.